Bom, então o artigo de hoje é sobre a prevenção do tromboembolismo venoso na síndrome nefrótica. Esse artigo quem sugeriu foi a doutora Letícia, e vai focar principalmente o papel da aspirina, dos antagonistas de vitamina K e dos anticoagulantes orais diretos. Esse artigo recém-publicado no Kidney International, agora em 2025. Bom, de forma introdutória, né, então a síndrome nefrótica está associada a um risco aumentado de tromboembolismo venoso, como todo mundo sabe, com uma incidência acumulativa de 10% em aproximadamente 10 anos na maioria das revisões. Isso impacta significativamente com a mortalidade desses pacientes, e apesar do risco conhecido, a evidência para o uso profilático dos anticoagulantes antiplaquetários é limitado, baseado em estudos apenas observacionais, com uma escassez de estudos clínicos randomizados controlados. Então, esse artigo, ele revisa as complicações tromboembólicas na síndrome nefrótica e avalia a eficácia e a segurança da heparina na prevenção do tromboembolismo venoso. Eu acho que é uma dúvida prática diária nossa em relação à anticoagulação desses pacientes. Bom, quais são os fatores de risco, né, para o tromboembolismo? Tem essa figura que ela é bem bonitinha, mas eu achei que está um pouco pequena, então eu vou esmiuçar ela nos próximos slides, acho que fica mais fácil. Bom, então existe a perda urinária, de anticoagulantes naturais, né, como a antitrombina 3, a proteína S livre. Existe um aumento na síntese hepática de proteínas protrombóticas, como fibrinogênio, fator 5, fator 7. O nível sérico de albumina baixo, né, então levando a um aumento da reatividade plaquetária, pelo aumento da produção do tromboxano A2 e também o metabolismo desregulado do ácido araquidônico. Além disso, alteração do metabolismo lipídico, com aumento do fator de Van Willebrand e redução da flexibilidade das hemácias, assim como a disfunção plaquetária, levando a uma trombocitose, um aumento da adesividade, um aumento da beta-tromboglobulina e uma agregação acelerada induzida pelo colágeno. Ocorre também a atividade fibrinolítica prejudicada, aumentando o inibidor do fatigador do plasminogênio 1 e diminuindo a disponibilidade do plasminogênio, tornando os coágulos, então, resistentes à fibrinólise. Então, nitidamente, é algo multifatorial. Ele cita também alguns outros pormenores, como uma proteinúria severa e sustentada, normalmente mais presente na nefropatia membranosa. Isso normalmente a gente já está acostumado, e a gente leva talvez um pouco mais a sério a nefropatia membranosa em relação à anticoagulação. A gravidade da hipoproteinemia, ou seja, uma albumina sérica mais baixa, menor ou igual a 2,8, com cada redução de 1 grama de decilitro, dobrando o risco de evento tromboembólico. O dedímero também, ele tem um alto valor preditivo negativo para excluir a presença de tromboembolismo venoso, mas um baixo valor preditivo positivo. E também o tempo desde o diagnóstico, eles orientam, né, o paciente ser acompanhado com uma certa frequência maior nos primeiros 6 meses, tendo em vista que no início do diagnóstico é a maior prevalência de eventos tromboembólicos, principalmente nos primeiros 6 meses. Aqui, com base naquilo que eles citaram, eles colocam alguns trials que eles avaliaram, então aqui foram avaliados alguns tipos de síndrome nefrótica, então secundária nefropatia membranosa, GESF, lúpus, IgA, e realmente chama atenção a nefropatia membranosa sendo um maior causador, assim, de eventos tromboembólicos. Aqui, baseado só nas nefropatias membranosas, eles levantaram os principais estudos, com que eles corroboram com essa hipótese, realmente, com essa informação, na realidade, de que a gente tem que ter um cuidado maior com a síndrome nefrótica secundária à nefropatia membranosa, talvez levando em considerações até níveis não tão baixos de albumina sérica. Além disso, existem os fatores genéticos, né, como mutação do fator 5 de Leiden, algumas comorbidades importantes que devem ser levadas em consideração, não só os níveis séricos de proteinúria e albumina sérica, como, por exemplo, cirurgias recentes, imobilização prolongada, gravidez, malignidade, insuficiência cardíaca, algumas condições autoimunes, como, por exemplo, a nefropatia membranosa associada ao lúpus, a presença de anticorpos antifosfolípidos, e fatores também relacionados ao tratamento, como o uso prolongado de corticoide, que é muito frequente nesses pacientes com síndrome nefrótica, e a necessidade de diurético intravenoso. Bom, eles citam aqui que eu achei interessante, um artigo que foi feito, que foi avaliado a frequência de tromboembolismo venoso nos pacientes com síndrome nefrótica secundário a GESF. Então, teve uma frequência de 10%, e eles viram que, como a gente imaginaria que
a gente se baseia basicamente nos níveis de albumina sérica e a proteinúria. E no caso da GESF, isso não foi associado. Então, os níveis de albumina e excreção de proteinúria urinária não previram risco de tromboembolismo venoso. Então, acho que, assim, chama atenção para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Outros fatores, como a hemoconcentração, recidivas, também desempenharam, talvez, um aumento do risco também desses eventos tromboembólicos. E, obviamente, ali não foi separado em relação às classes de GESF. Então, está naquele pacote, como se a gente juntasse todos aqueles pacientes, como se eles fizessem parte de uma mesma doença, e nitidamente é uma doença completamente distinta, né? Então, talvez alguns subtipos de GESF tenham uma predisposição maior. Quais? Ainda carece de evidência. Bom, em relação ao tromboembolismo, a prevenção, né? O que o CADIGO orienta, né? Então, orienta iniciar anticoagulação quando o nível de albumina sérica forem menores que 2 a 2,5, na presença de fatores de riscos adicionais, como, por exemplo, uma proteinúria maior do que 10 gramas a dia, um IMC acima de 35, uma predisposição genética associada com risco de tromboembolismo, uma insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, cirurgias recentes, ortopédica e abdominal, e períodos prolongados de mobilização. Algumas outras indicações, então é crucial avaliar também o risco-benefício, lembrando que não só existe o risco de tromboembolismo, mas também o risco de sangramento, né? Então, pacientes com diátase hemorrágica, como algumas hemofilias, algumas alterações hematológicas, lesões no sistema nervoso central, também propensas à hemorragia, e histórico de sangramento gastrointestinal. Lembrando que esses riscos, essas contraindicações são relativas, então não necessariamente a gente não vai introduzir, simplesmente vai ter um pouquinho mais de cautela. Os pacientes com nefropatia membranosa, então, têm um risco particularmente alto, como eles demonstraram anteriormente, necessitando, então, de um limiar mais baixo para iniciar anticoagulação profilática. Qual o limiar desse? Não tem essa orientação definida. Existe um algoritmo realizado por esse grupo que sugere iniciar a profilaxia com base numa combinação de histopatologia, nível de albumina sérica, risco de sangramento, ou seja, uma avaliação mais completa do paciente, não simplesmente avaliar o que normalmente o CADIGO orienta a gente. Mas a gente não tem nada de evidência forte, nenhuma evidência robusta, porque ainda carece de estudos randomizados, controlados, para realmente seguir, para dar essas orientações. As práticas atuais de anticoagulação. Então, a anticoagulação é orientada à realização com heparina de baixo peso molecular, então ela é utilizada no manejo inicial desses pacientes, e ela pode ser convertida posteriormente, até para programação de alta, para Marevan, né, a longo prazo, objetivando o INR entre 2 e 3. Existe também os anticoagulantes orais diretos, né, que seria uma alternativa para os pacientes que têm efeitos adversos ao uso do Marevan ou da heparina, ou então com resposta inadequada a esses anticoagulantes anteriores. Ou então, basicamente, aqueles pacientes que não desejam receber o Marevan por conta da necessidade de acompanhamento frequente, ou pela via, né, que seria a da heparina. Lembrando, muito importante, que a eficiência desses anticoagulantes orais, eles podem ser influenciados pelo nível de albumina sérica, tendo em vista essa alta ligação da droga com a albumina. Então, tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Talvez aqueles pacientes muito nefróticos, uma albumina muito baixa, talvez esses não sejam as medicações adequadas. Contudo, né, os dados são inconsistentes e também existem relatos de trombose, tromboembolismo venoso recorrente, mesmo em uso de apixabana. Acredito eu que basicamente deve ser nesses pacientes extremamente, talvez, muito nefróticos, com albumina sérica muito baixa. Mas também, a mesma coisa que eu disse anteriormente, existe uma evidência de estudos, uma falta de evidência para corroborar essa informação. Bom, aspirina em relação à prevenção do tromboembolismo. Bom, a aspirina é uma opção prática, né, sabidamente, para a profilaxia de eventos tromboembólicos. O papel da aspirina ele tem sido estudado, considerado também os riscos tanto de trombose quanto de sangramento. E existe uma ferramenta que eles mostram aqui, que eu até entrei, coloquei o link, que ajuda o clínico a estratificar o risco e guiar a terapia personalizada. Porém, da mesma forma como eu disse, com baixa evidência científica, com uma baixa evidência. Quando a gente indicaria, né, segundo eles, a monoterapia com aspirina? Então, pacientes com baixo risco de tromboembolismo venoso, mas com nível sérico de albumina já em queda ou abaixo, né? Número exato, eles vão falar mais ou menos o que eles propõem mais para frente.
Ou então pacientes que já têm um risco maior, assim, de trombose intermediário, mas que têm um risco alto de sangramento, que traria, nesse caso, contraindicados anticoagulantes como o Marevan, ou então a Pixabana, enfim. Então, seria uma alternativa para esses pacientes que têm uma contraindicação de anticoagulação. Existem alguns estudos, um deles que eles citaram aqui, que 46% dos pacientes com nefropatia membranosa desenvolveram tromboembolismo venoso enquanto recebiam aspirina. Então, levando em consideração que talvez não seja, a gente tem que personalizar bem esses pacientes, principalmente os pacientes com nefropatia membranosa, pelo grau de proteinúria que eles apresentem e o nível de albumina sérica bem baixo. Eles enfativam, então, a inadequação da aspirina isolada na prevenção dos eventos tromboembólicos nesses grupos de alto risco, principalmente na população de síndrome nefrótica, e eles ressaltam na nefropatia membranosa. Então, a terapia dupla, né, quando seria talvez indicado essa associação entre os anticoagulantes com aspirina? Então, citam outros trabalhos, um deles conduziram um estudo que examinou os efeitos da terapia dupla, né, então incluíam ou Marevan ou heparina de baixo peso molecular, e em alguns pacientes eles associavam também a aspirina como parte desse regime antitrombótico. Resultado, não houve nenhum evento trombótico nos 44 pacientes anticoagulados, em comparação com 4 eventos nos pacientes, quatro pacientes nos outros 35 não anticoagulados, que era de se imaginar. O efeito protetor da anticoagulação, especialmente os pacientes com albumina baixa, bem baixa, né, abaixo de 2, embora o uso concomitante da aspirina, também elevou o risco de sangramento. Então, não existe algo ainda robusto que seria indicativo de introduzir essa terapia dupla, mas talvez alguns pacientes que talvez já tenham algum tipo de trombose em uso de alguma ou anticoagulação ou antiplaquetário, talvez essa associação faça parte, tendo em visto o elevado risco de sangramento em mais de um trabalho. Bom, a diretriz do KDIGO, então, das doenças glomerulares de 2021, eles vão reconsiderar monoterapia com aspirina em alguns grupos específicos. Então, pacientes com nefropatia membranosa, que não têm uma albumina sérica tão baixa, ou seja, entre 2,5 a 3,2, eles podem se beneficiar dessa aspirina. Ela também pode ser utilizada em pacientes com alto risco, ou seja, uma albumina sérica mais baixa que 2,5, se eles tiverem alguma contraindicação para anticoagulação. Então, entre deixar o paciente sem anticoagulação, talvez introduzir um antiplaquetário. E também os dados se baseiam ainda esses dados se baseiam em estudos observacionais, nada de estudo robusto, então não tem nenhuma evidência importante. Os pacientes com função renal preservada e uma hipominemia moderada, sem risco significativo de gravidez, de sangramento, o uso da aspirina pode reduzir a incidência de evento trombótico. Então, é uma das possíveis recomendações. A aspirina também parece mais eficaz quando combinado com outros anticoagulantes, que são aqueles casos que os pacientes têm uma síndrome nefrótica importante, uma albumina sérica bem baixa, e talvez a gente não se sinta tão confortável em deixar só com anticoagulação, e sim associar um antiplaquetário, lembrando do risco de sangramento que foi evidenciado em diversos trabalhos. E também para pacientes de alto risco, que realmente não podem tomar uma anticoagulação, então a aspirina isoladamente é uma boa opção, como eu falei anteriormente. Risco de sangramento associado à aspirina. Então, existem algumas situações que a gente que chamam um pouquinho mais a atenção. Então, pacientes mais idosos, ou seja, acima de 70 anos, aparentemente são mais vulneráveis a complicações hemorrágicas, então, talvez tomar um pouco mais de cuidado com esse grupo de paciente. Levando em consideração também o controle da pressão arterial, então, uma hipertensão mal controlada também aumenta bastante o risco de evento hemorrágico. Tentaram realizar estudos com dosagens maiores de aspirina, mas mostrou um risco de sangramento muito alto. Então, a sugestão é realmente de 75 a 100 miligramas dias, que teve uma redução do risco de sangramento e também uma eficácia na prevenção da trombose. Foi também tentado fazer uma administração em dias alternados, mas os resultados foram inconclusivos. Então, a orientação é de 75 a 100 miligramas ao dia, sem ser esse esquema de dias alternados. Bom, aplicações práticas dessa profilaxia. Eles colocam esse outro esqueminha aqui, mas eu também achei um pouco poluído, um pouco pequeno, então eu dividi ele conforme essas cores. O primeiro grupo vai ser esse grupo verde. Bom, então, a avaliação dos marcadores de risco, né? Então, a profilaxia ela é eficaz, começa com uma análise criteriosa dos principais indicadores do risco tromboembólico, levando em consideração não só
os níveis laboratoriais, mas o paciente como um todo. É isso que ele mais chama a atenção nesse artigo. Então, uma albumina sérica baixa, associada a uma proteinúria importante, acima de 3,5, é um forte preditor de risco elevado para tromboembolismo e indica uma necessidade de intervenção terapêutica imediata e agressiva. Lembrando que sempre a gente tem que monitorar, porque esse paciente pode flutuar os níveis tanto de albumina no sangue quanto de proteína. Existe algo que eu não lembrava há muito tempo, que são os níveis elevados de LDL, que estão associados a uma redução da resposta da aspirina, né? Então, acho que é algo que vale a pena relembrar, principalmente os pacientes nefróticos que têm uma alteração do colesterol importante, normalmente associado. Então, foi estratificado em relação ao risco tromboembólico. Eles orientaram, então, baixo risco, normalmente são pacientes ou com lesão mínima ou com GESF, sem hipoaminemia severa, ou seja, uma albumina acima de 2,5. Normalmente, a orientação é tratamento da doença de base, obviamente, com ou sem aspirina. Risco moderado normalmente está associado à nefropatia membranosa, mas isso não exclui a associação de outras síndromes, mas com quadro clínico mais estável, uma hipoaminemia moderada entre 2,5 a 3,2, e eles podem se beneficiar do uso da aspirina associado ao monitoramento contínuo para ver se esses níveis não vão cair e existe a necessidade de troca de anticoagulação. E os pacientes de alto risco, quem são? Os pacientes com uma doença ativa, em progressão, ou seja, aquela doença que ainda não está controlada, não está estável, e uma hipoaminemia severa, ou seja, menor do que 2, principalmente se o paciente for portador de uma nefropatia membranosa. E o que eles orientam, Uma anticoagulação precoce, ou com heparina de baixo peso molecular, ou com Marevan, associado ou não com a aspirina. Deixa ressaltada, como eles falaram anteriormente, que a aspirina vai ficar guardado, assim, digamos, para aqueles casos onde o paciente for extremamente nefrótico, com um quadro bem descontrolado ainda e uma albumina sérica bem baixa. Talvez seja importante, mas levando em consideração o alto risco de sangramento. Chamando a atenção que os primeiros 6 meses após o diagnóstico, o paciente tem um risco muito maior de evoluir com tromboembolismo, então talvez ficar um pouco mais atento nesse período. Eles citam também o dedímero, que pode ser útil, negativo, então ele exclui o risco de tromboembolismo, exclui a presença de tromboembolismo venoso, e elevado orienta uma investigação adicional para ver se não existe um tromboembolismo subclínico ou ativo. E o que isso significa em relação à terapêutica, Então, os pacientes com lesão mínima ou GESF, calma aí que eu... Aqui, ó. Então, os pacientes com doença e lesão mínima ou GESF sem albuminemia severa, então a gente vai introduzir com ou sem aspirina, que foi o que eles citaram anteriormente, mas isso fica a cargo clínico. O risco moderado, a mesma coisa, os pacientes podem se beneficiar do uso da aspirina com monitoramento contínuo, e no alto risco, o paciente com doença ativa realmente vai ser anticoagulação ou com Marevan ou com heparina associada ou não à aspirina, levando em consideração o que eu disse anteriormente, que existem os resistência à aspirina associada ao LDL elevado, que pode reduzir a resposta à aspirina, o histórico de medicamentos como a azatioprina, a ciclosporina e ECA, que também pode influenciar a eficácia da aspirina, os primeiros 6 meses, como eu falei anteriormente, e o dedímero. Bom, devido à falta de evidência definitiva, a abordagem realmente é guiada mais pelo consenso clínico e uma avaliação individual, ampliar a anticoagulação profilática para além da glomerulonefrite membranosa, que já é bem estabelecido, considerando os níveis de albumina sérica e risco de sangramento. Avaliar o uso dos anticoagulantes ou da aspirina, porque a varfarina ela apresenta maior risco de sangramento nos pacientes com albumina baixa, e a eficácia da aspirina pode ser subótima nesse grupo de pacientes, ou seja, existem vários detalhes nesses pacientes que podem levar a um aumento do sangramento ou redução da eficácia também. O aprimoramento à prática clínica, então a adesão às diretrizes ajuda a reduzir a lacuna entre a pesquisa e a prática clínica, melhorando os desfechos dos pacientes e reduzindo a mortalidade do tromboembolismo venoso. Eles ressaltam diversas vezes no artigo a falta de evidência, então a falta de estudos controlados randomizados, a maior parte das evidências estão vendo os estudos observacionais, a ausência dos estudos clínicos randomizados controlados robustos dificultam as diretrizes clínicas definitivas. Alguns dados vão sugerir benefícios da anticoagulação ou então do uso de antiplaquetários, mas sem nenhuma comprovação definitiva.
As estratégias profiláticas podem diferir dos subtipos de síndrome nefrótica, né, ou seja, membranosa, GEF, tornando, então, a escolha do tratamento mais desafiadora e mais personalizada. Levando novamente em consideração os riscos de sangramento da aspirina, então, poucos estudos avaliaram o risco de sangramento nos pacientes portadores de síndrome nefrótica, lembrando que a gente citou que o controle da pressão arterial, a idade e a dosagem vão influenciar na segurança desse paciente para evitar o risco de sangramento. Existe ainda a necessidade de investigação para a gente poder indicar que esse uso seria mais seguro para o paciente. Bom, resumindo, não há dados de alta qualidade que apoiem o uso da heparina para a prevenção do tromboembolismo venoso na síndrome nefrótica. Estudos observacionais mostraram resultados variáveis, sem nenhum consenso definitivo. Atualmente, as diretrizes recomendam aspirina apenas para indivíduos com alto risco de tromboembolismo venoso e alto risco de sangramento, ou seja, aqueles pacientes que não poderiam utilizar o anticoagulante. Grandes ensaios clínicos randomizados controlados seriam ideais para determinar essa eficácia, mas a realização deles é improvável devido ao custo. Então, talvez por isso que a gente ainda não tenha tanta evidência. Estudos observacionais amplos com métodos estatísticos robustos talvez possam ajudar a esclarecer na ausência da possibilidade de estudos melhores, né, estudos clínicos randomizados controlados. E é isso, gente. Muito bem, Nath. Belíssima apresentação. Valeu, chefe. Para as discussões, quem aqui gostaria de iniciar algum comentário aí? Oi, Nath, parabéns aí. Na verdade, eu queria só comentar sobre esse destaque que ele deu da nefropatia membranosa, que chama a atenção, na verdade, assim, pensando o paciente, né, que tem nefropatia membranosa, diferentemente daqueles que têm uma podostopatia, um gesto primário, uma doença de lesões mínimas, ele é um paciente, da nefropatia membranosa, ele é um paciente mais velho, e às vezes tem outras comorbidades, né? E às vezes tem até associação com malignidade, que a gente sabe que também tem mais risco de tromboembolismo. Então, a impressão que eu tenho, assim, às vezes é que a gente tem que olhar mais para esses fatores de riscos do paciente do que propriamente ele estar com a síndrome nefrótica em si. A gente sabe que tem esse risco relacionado, mas como os estudos a gente não tem uma evidência robusta da síndrome nefrótica isoladamente com hipovolemia, talvez olhar mais para os fatores de risco e o paciente de forma global, até para avaliar os riscos de sangramento também. Não sei se eu fiquei com essa impressão, né, doutora? Eu concordo com a Sá, também fiquei mais com essa impressão aí. Fatores de risco tradicionais. Então, doutora, eu sempre tive muita dúvida nessa questão da anticoagulação desses pacientes, e eu achei interessante que eles falam muito da aspirina, né? E eu, sinceramente, na prática, não vejo isso sendo utilizado de forma ampla, assim, até pacientes que a gente talvez fica com medo de introduzir uma anticoagulação, ou talvez não está tão grave a ponto, talvez valha a pena um AS, né, e eu não vejo a gente utilizando isso tanto na prática, não sei se eu tenho também esse viés de jantar também, mas eu não vejo isso no dia a dia. Assim, é que esses estudos, eles vão meio que na contramão da cardiologia, né? E quando a gente vê na cardiologia, aspirina para prevenção, tudo bem, a gente está falando de um evento venoso, mas jogando para o arterial não faz mais, né? E essa associação anticoagulante EAS, o pessoal da cardio já não faz mais, porque o risco de sangramento é muito grande. Então, o desconforto é que a gente está correto de andar assim meio que na contramão da cardiologia? Não sei. Deixa para daqui a pouco a Lei comentar isso aí. A Mari quer falar. Fala, Mari. Não se lembrou da cardiologia, doutora? No ano passado, eu acho que eles agora estão indo um pouco nessa linha de olhar para os fatores de risco mais do paciente, que no ano passado, na diretriz que foi atualizado, o AS ele abrangeu um pouquinho mais os pacientes para os pacientes de mais alto risco, por exemplo, o paciente diabético, mesmo quando ele não teve um evento
mesmo quando não teve algum evento prévio, tipo infarto AVC, a depender do risco desse paciente, já estava se considerando, já está sendo indicado o AS nesses pacientes. Eu acho que vai um pouco na linha do que a Sabrina falou, do que está sendo colocado em relação aos outros fatores de risco. Eu acho bem legal essa discussão, porque eu acho que às vezes a gente se prende muito na questão da imunossupressão e acaba ficando um pouco de lado vários pontos que são muito detalhezinhos, são muitos detalhezinhos, principalmente em paciente muito nefrótico, que acaba tendo um monte de complicação junta. Aí realmente é bastante coisa para ver. E eu lembro que teve uma paciente lúpica minha, que ela era lúpica membranosa, e bastante nefrótica, e tinha anticorpo antifosfolípido positivo. Eu botei o AS, aí eu botava o AS, a reumato tirava o AS. Aí voltava comigo, eu voltava o AS, a reumato tirava o AS. Então, como não é consenso, acaba tendo essas coisas, né? Legal, Mari. Lê, você quer comentar? Acho que era seu. Não, peraí, rapidinho. O Mário só me tira uma dúvida, mas a paciente estava anticoagulando também? Ou é a... Não, tava não, doutora. Era só o AS mesmo. Estranho, porque eu vejo eles darem tanto AS, sabe? Eles dão mais AS que eu no HC, pelo menos, né? Assim, eu via muito... Todo mundo que tem marcador de SAF, eles começavam AS de cara, assim. Então, até estranho, por isso que eu estranhei. Mas, assim, alguns comentários aí, né? O Sabrina, começando pelo que você falou da história da membranosa comparado com podostopatia, uma dúvida que eu sempre me pergunto muito, né? Porque claramente o risco de membranosa com evento trombótico é maior, né? Na hora que a gente compara com as outras glomerulopatias. Eu acho que isso a gente consegue extrair bem de dado observacional. E aí o que eu acho que falta a gente estudar do ponto de vista fisiopatológico é a parte de seletividade de proteinúria, né? Porque se eu quero identificar ali, talvez essa seja uma diferenciação, né? De por que a membranosa pode realmente acarretar, independente dos outros fatores analisados, aí um risco maior trombótico, dependendo, né, do que a gente perde aí. E aí, se vocês lembrarem, o Cadigo botou isso, né, lá no último Cadigo, aquela coisa de até avaliar o tipo de proteinúria para maior risco de membranosa, menor risco de membranosa, enfim. Talvez esse seja um caminho para a gente poder conseguir aprofundar o estudo da diferenciação do risco em podostopatia e em membranosa propriamente dito, né? Às vezes, podostopatia, a gente tem uma proteinúria super expressiva, uma albumina super baixa, muito mais baixa até do que a membranosa e menos risco. E a outra coisa, claro, é que a membranosa acaba tendo mais tempo de exposição a essa proteinúria também, porque mesmo quando eles respondem a tratamento imunossupressor, essa resposta é muito mais lenta do que a gente vê em podostopatia, né? Então, são coisas que, enfim, eu acho que a gente, na prática, vê. Às vezes é difícil responder do ponto de vista de literatura, mas eu acho que são estudos para a gente pensar em fazer aí que são interessantes. Agora, passando para a utilização de anticoagulante, eu até falei para apresentar esse artigo, porque, cara, é uma coisa que todo mundo tem dúvida do ponto de vista prático. Eu acho que a gente anticoagular os doentes profilaticamente é sempre uma insegurança muito grande, em especial, né, porque não dá para a gente deixar como irrelevante os riscos de sangramento, ainda mais com o doente tomando corticoide, né? Algumas vezes eu já vi hemorragia digestiva por conta de uso de corticoide, é uma coisa que eu tenho bastante receio também no ponto de vista clínico. Então, é sempre uma insegurança muito grande e seria maravilhoso a gente poder contar assim, né, com uma coisa com um risco menor aí, como a AS, mas a impressão que eu tenho é que, sinceramente, não serve para muita coisa, tá? Esse AS aí, vocês veem que a evidência frustra e que, né, acontecem eventos trombóticos tomando isso. E que eu acho que acaba que eu foco mais em utilizar a AS nesse perfil de paciente que a Sabrina chamou a atenção, né? Então já é um velhinho, que já tem um risco cardiovascular maior, que já tem outros fatores envolvidos, talvez associar um pouco nesse sentido, talvez já fosse até um doente para estar tomando mesmo a AS, né? Aí a gente pensa um pouco nisso. Mas enfim, eu tenho mais dúvidas que resposta, Cris. Eu acho que eu não consigo ajudar tanto assim, não. E como várias coisas na medicina hoje que a gente vê, trial randomizado é um nível de evidência
que gera muito custo, né? Então, fazer um trial randomizado é muito caro. E que, então, o que a gente vê na prática, né? A gente só consegue fazer isso para droga nova, onde a gente tem algum poder financeiro para sustentar isso. Porque para as dúvidas práticas que a gente nunca consegue, né? Então, enfim, acho que são os aspectos ruins aí, né, da prática atual, tá? Olê, da questão da seletividade, você estava querendo dizer que, em tese, as podostopatias que são mais seletivas perdem só albumina, seriam menos trombogênicas que E aí eu perdem... você relaciona diretamente só com a albumina é ruim, né, Cris? Porque na Tá. verdade não é a albumina, né? A albumina pode até ter alguma contribuição. Então é isso que eu fico pensando, que talvez consiga justificar por que a lesão mínima faz tanta síndrome nefrótica, tanta albumina baixa e tem menos eventos trombóticos proporcionalmente que a membranosa, né? Então eu fico pensando que talvez tenha um pouco a ver com isso. A gente sabe que essa seletividade, né, de só albumina não é 100% verdade, até a gente vê, às vezes, estudante com hipogama, né, e outras coisas, mas talvez para o perfil de proteína que a gente esteja buscando ali faça diferença, né, o tipo de lesão de barreira que eu tenha para impactar o que eu estou perdendo mais e menos, né, eu me pergunto um pouco isso aí, tá? E na membranosa, realmente, a gente tem uma desestruturização, o português ficou errado aqui, né? Mas, enfim, a barreira, propriamente, está com um imunocomplexo depositado, né? Então, o tipo de lesão que a gente tem na barreira ali é uma lesão diferente, né? Eu fico me perguntando se isso não tem realmente um impacto diferente na hora que a gente está pensando no que a gente perde, tá? Legal. Acho que pode até ser um trabalho futuro, começar a avaliar a eletroforese de proteína mesmo, né? Não sei o que você acha. Pois é. Ver, né? E aí acompanhar esses pacientes, pelo menos em especial as membranosas. Doutora, agora eu fiquei numa dúvida, eu não sei, desculpa a ignorância, mas assim, existe algum trabalho que coloque, vamos supor, equalize esses pacientes, porque a gente sabe que a característica de um paciente com a podostopatia, em geral, não é a mesma de um paciente com membranosa, e talvez colocando esses pacientes parecidos, talvez mesma faixa etária, patologias associadas, eles ainda continuam com um risco muito maior de trombose, ou isso talvez não tenha? Não sei, desculpa, realmente eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei se eles foram feitos de uma forma muito adequada de análise, tá? Mas, assim, toda vez que a gente faz as correções estatísticas adequadas, a membranosa continua como um preditor independente de risco trombótico, tá? Isso até acho que você tem lá na tabelinha, né? Então, assim, na hora que você olha lá, aquilo é uma análise que tem viés, todo estudo retrospectivo tem muito viés, então eu não posso dizer que está corrigido para tudo que deveria, mas a princípio a glomerulopatia, né, a nefropatia membranosa, ela fica como um preditor independente. Então é por isso que eu fico um pouco me questionando, né, o que pode acontecer especificamente nessa membranosa, né, assim, para ser esse preditor independente aí como aparece. Claro que pode ser viés, tá, Nath? Então, assim, ninguém fez um estudo adequadamente pareado, por exemplo, né? E aí eu acho que a gente algumas informações a gente só consegue prospectivamente mesmo, mas com as ferramentas estatísticas que a gente tem para analisar os dados retrospectivos, a princípio, toda vez que se analisa pelo menos isso, a membranosa fica como um preditor independente, sim. Obrigada, Jana. Então tá, pessoal, um abraço, obrigada, então até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente, obrigada. Parabéns, Nath. Obrigada, Mari, beijo.